As leituras do mês, o que teve de melhor, o que teve de pior, uma análise rápida e rasa de tudo aquilo que foi lido. Então é agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Andriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, seu canal de quadrinhos e de outras coisas. E hoje eu vou falar sobre as leituras do mês, começando com algumas coisas que eu já fiz uma resenha, né, em alguns outros momentos, em outros vídeos. Vou tentar deixar eles linkados aí nos cards, e começando com Capitão América Branco, que vocês viram que eu fiz um vídeo especial sobre a quadrilogia das cores, e o último volume foi o que eu li agora mais recentemente, né, que é o Capitão América Branco. Ali nós temos a história do Bucky com o Capitão América, o início da história deles. O roteiro, ele é bom, mas ele não é tão legal quanto as outras edições da quadrilogia. A arte do Tim Sale também, nota que ela não tá tão boa quanto ela costumava estar. Então ainda assim, ele é um quadrinho bacana. Ele não chega a ser tão bom quanto os outros, mas ainda vale a pena. Alguns outros quadrinhos que eu estava devendo, deveria ler, e eu perdi o timing, digamos assim, que foram os quadrinhos do Bendis no Superman, começando por Action Comics 1000. Essa edição especial, ela é uma antologia, tem diversas histórias com diversos autores, mas é um registro histórico, assim, tem diversos desenhistas também que são mais das antigas, algumas histórias que foram requentadas, digamos assim, com destaque para a história escrita pelo Peter Tomasi, que ele faz uma linha do tempo do Superman, desde sua criação nos anos 30 até no futuro, no Reino do Amanhã. Então ele faz um apanhado de tudo que aconteceu, mostrando qual que é a importância do Superman durante todo esse tempo. Quanto à arte então ela oscila bastante, tem alguns desenhistas mais antigos que tu vê que já perderam um pouco do pique, mas ainda assim vale pelo registro histórico. Então é uma edição bacana, ainda vale a pena, apesar de não ser tão grandiosa quanto pensei que pudesse ser. Ainda na linha do Superman tem The Man of Steel, que aqui saiu na Panini no Superman 1 a 3. É a história da introdução, a introdução dos conceitos do Bendis no Superman. A história é desenhada por diversos artistas, com destaque por Ivan Reis, que é o principal ali, o melhor deles. Enfim, que é uma história bacana, porque ainda tem aquele problema do Bendis. Do Bendis? Sim, do Bendis. O Bendis da Marvel? Sim, o Bendis da Marvel. O Bendis da Marvel na DC? Sim, o Bendis da Marvel na DC. Avengers War Tour, que aqui saiu em Vingadores 4 a 7. Depois de uma introdução bem da meia boca lá do Jason Aaron, aqui a história parece que começa a se engrenar, começa a ficar boa. Aqui o Aaron começa a mostrar quais os problemas que os Vingadores vão enfrentar. Então vai ter lá os super soldados soviéticos, o Namor com sua gangue de delinquentes aquáticos e o Esquadrão Supremo da América, liderados pelo agente Coulson. E além disso, nós temos a origem do Mamuteiro Fantasma, esse personagem que você nunca queria, porém agora você tem e tá curtindo muito. Ou não? Avengers War of the Vampires, que é a Guerra Vampírica, saiu em Vingadores 8 a 11, que é quando que o Blade entra nos Vingadores. O que tá acontecendo? Dá uma treta lá na Transilvânia com o Drácula, os vampiros começam a surtar foda, dá uma loucura, uma briga ferrenha, acaba envolvendo lá os soldados soviéticos. Enfim, que é uma história bem divertida, assim, eu gostei bastante, assim, a arte muito boa, que é do David Marques, ele manda muito bem. E temos também a origem da Punho de Ferro lá da Era do Gelo. Então esse arco aqui vale a leitura. Agora chegando nas histórias da Guerra dos Reinos, começando por Vingadores. Lembrando que toda a parte da Guerra dos Reinos eu fiz um vídeo à parte, tá linkado nos cards. Bom, o arco dos Vingadores da Guerra dos Reinos não é muito dos Vingadores, tem os Vingadores também, mas são coisas que acontecem à parte. Por exemplo, com o Homem Gorila lá, o cara que agora é o novo mordomo ali, sei lá como é que se chama isso aí, lá dos Vingadores, da Montanha dos Vingadores. Além disso, tem algumas histórias do Esquadrão Supremo, enfim. Tem a arte do Ed McGuinness, que ele tá desenhando bem, assim, pra quem não gostava muito do traço dele, agora eu acho que ele tá menos caricato do que uma vez. Enfim, que é uma história legalzinha. O Venom
Venom. O Venom na Guerra dos Reinos foi do 10 ao 13 aí pela Panini, e a história ela é escrita pelo Cullen Bunn, mas é uma história meio passável, assim, não é grandes coisas. Porém tem ainda uma história que é escrita pelo Donny Cates, daí é mais legalzinha, assim, apesar de não contar nada na história, né, mas enfim, ela é passável também. E tem a edição também do Culto ao Carnificina, é uma introdução à fase que vem assim, aí na sequência, que é o Carnificina Absoluta, e essa edição tem a arte do Danilo Beirute, e é muito bom encontrar ele ali na Marvel. Guerra dos Reinos, aqui eu vou falar especificamente da saga principal. Enfim, é uma história passável, não achei ela tão boa quanto eu queria que ela fosse, mas tudo bem, assim, eu acho que valeu pela finalização, valeu pelo arco do Thor, enfim, mas não é nada assim muito bom. Eu achei ela simplesmente passável. E o Thor 3, que é o fim da guerra, que são só historinhas aí que vão complementar a linha de histórias que estavam acontecendo com o Thor e seus coadjuvantes ali. Também não tem nada demais ali, a não ser pela arte do Mike Del Mundo, que ela é espetacular. Capitão América, o Capitão de Nada, que aqui saiu na Panini, do Capitão 5 ao 7. O Capitão América foi acusado de matar o Thaddeus Ross, ele acaba sendo preso numa prisão que é controlada pelo Strucker. Eu gostei bastante, eu tô gostando bastante do arco do Ta-Nehisi Coates. A arte do Kubert não tá assim tão bom quanto ela já foi, mas ainda é o Kubert, ou seja, ainda é boa. Quem gostou do arco ali do Brubaker, eu acho que vai gostar bastante disso aqui, porque é o meu caso, por exemplo. Cara, por que estão ouvindo música alta? Guardiões da Galáxia, o desafio final. Vocês viram que saiu um encadernado aí dos Guardiões da Galáxia, escrito pelo Donny Cates. Então essa história conta aquilo que aconteceu com o Thanos. O Thanos acabou morrendo no final das Guerras Infinitas. Se você não sabia, tomou um spoiler na cara. Mas eu também não li e também tomei um spoiler quando que eu comecei a ler o Guardiões da Galáxia. Então segura o teu spoiler aí que eu seguro o meu daqui. A história é bem bacana. Gostei dela porque é o Donny Cates. Então é massa velho, é divertido. O que acontece? Quando que o Thanos morre, o Star Fox ele reúne os maiores heróis do universo para mostrar o testamento do Thanos. E o que é o testamento? É o Thanos dizendo: eu vou voltar. E daí o que todo mundo pensa? Em quem que ele vai voltar? Ele vai reencarnar em alguém. E daí eles vão atrás da Gamora. E daí dá toda uma treta, criam-se 2 grupos de Guardiões da Galáxia. E daí eles vão fazendo suas coisas. Enfim, não vou contar muito para não perder a graça de ler isso aí, né? Eu gostei, como eu falei, eu gosto do Donny Cates e eu gosto da arte do Shaw também. Ela, claro, tem ali os exageros e tudo mais, mas é isso que torna ela bem divertida. Ah, lembrando, começa agora Momento Desabafo. quem não gosta de Donny Cates não merece viver. Donny Cates é divertido. Se vocês não entenderam que é pra ser divertido, vocês estão lendo a coisa errada, então não lê. Donny Cates não é feito pra te pensar, pra te filosofar e etc. Na verdade, todos os quadrinhos Marvel e DC, eles não são necessariamente pra te pensar, pra te refletir, é pra te se divertir com os personagens que tu gosta. Então o Guardiões da Galáxia é bem isso, Donny Cates é bem isso. Então você não gosta disso, não lê Donny Cates, não fica me enchendo o saco dizendo que ele é uma merda, porque ele é zoeiro, ele é divertido, e se você não acha divertido, então você está morto por dentro. Fim. Homem-Aranha, História da Vida. Eu ia fazer um episódio especial só pra falar sobre essa edição, porém quando que eu li ela, eu achei que ela não foi tudo isso. Bom, primeiro de tudo, uma sinopse rasa aqui, né? O que aconteceria se o Peter Parker, se o Homem-Aranha envelhecessem desde lá dos anos 60, quando que ele surgiu, até hoje. O Chip Zdarsky, vocês devem ter lido outras coisas dele, vou dizer um negócio que eu não sou dos mais fãs dele. Eu acho que ele é um cara bem do razoável. Assim como o Aaron, eu acho que ele é um escritor competente, mas não é assim o estouro da boiada quanto muita gente fala por aí. Nessa história eu achei que o Peter ficou muito ranzinza com o tempo, muito ressabiado, enfim, acabou prejudicando um pouco aquela paixão que eu tenho pelo Homem-Aranha Rue BR. Claro, vale o apanhado, é muito bom isso. Pra mim, eu acho que é uma das melhores histórias do Aranha, assim, nos últimos anos, até porque
foi escrito muita porcaria com ele. Então, claro, mostrando lá o Homem-Aranha lá no Vietnã, o que acontece, o que o Vietnã influencia na história do Aranha. Nos anos 80, como que a Guerra Fria vai mexer com ele também. E tudo isso, claro, fazendo um paralelo com aquilo que estava acontecendo nos quadrinhos, por exemplo, Guerras Secretas, a saga do Clone. Tudo isso é refletido nos dias, né, nos anos, conforme as décadas aí, e reflete na história do próprio Peter, no próprio Homem-Aranha. E a arte é do Mark Bagley, que se você gostava dele antigamente, ele continua praticamente igual. E pra mim, ele é um baita desenhista, claro, ele não é um espetacular desenhista, mas pra mim, no Homem-Aranha, ele funciona muito bem. E ainda mais se a gente leva em consideração que teve caras como o Humberto Ramos e o Chris Bacalo que desenharam o Homem-Aranha aí, e esses caras sim são ruins. Pra mim, a história de vida do Homem-Aranha, ela é bacana. Eu esperava mais e eu acho que ficou devendo alguma coisa aí, talvez o final também, eu achei meio xarope. Enfim, vale como um apanhado e principalmente se você é fã do Aranha, você tem que ler essa história, ao menos para você ter uma noção se você gosta ou não. Eu achei bacana, queria que fosse melhor, mas não foi. Agora vamos falar sobre quadrinhos que não são de super-heróis. Então vamos começar por um quadrinho que não sabemos por que foi publicado agora, na verdade republicado, mas que foi e que nos trouxe alegria no coração. Eu tô falando de Cinder e Ash. Conta a história deste casal desde o momento que eles se encontram lá na Guerra do Vietnã, que o Ash era um soldado do exército americano e a Cinder era uma criança que acabara de perder seus pais no meio da guerra. Enfim, que ao final da guerra, o Ash leva a Cinder para os Estados Unidos e ela é criada pela família do soldado. E quando que ela cresce, os dois abrem uma agência de investigação particular. E no meio do caso Stargher, em que esse cara ele foi procurar a ajuda deles porque ele estava sendo perseguido, a família dele estava sendo perseguida, e ele procurou os dois para saber o porquê disso. E daí volta um cara do passado da Cinder, e também que acabou se envolvendo com o Ash, que é o Lacey, não sei como é que se fala. Enfim, que ele também reaparece, mas aparentemente ele deveria estar morto, enfim, daí vai essa história aí, também não vou entrar muito em detalhes para vocês não perderem a experiência, né? É uma história que eu acho que ela funcionaria melhor na época em que ela saiu, lá no final dos anos 80, porque ela tem uma questão temporal bem forte. O desenho do Garcia Lopes tá bem bom, assim, ele tá menos pro lado de comics do que normalmente ele é, por causa que vocês sabem que ele é bem aquela vibe de George Pérez e Neil Adams e Jim Aparo, enfim, essa galera aí. E aqui a arte dele tá um pouquinho mais estilizada, um pouquinho mais Vértigo, digamos assim, do que normalmente. Mas é uma história bacana. Pra mim ela não me bateu tão forte quanto ela bateria se fosse na época. Como eu falei, isso aqui já saiu anteriormente pela Abril, né, no formato americano, que é praticamente um milagre. Mas enfim, que foi republicado agora porque a Panini descobriu o Garcia Lopes. Enfim, é uma história que vale a pena, mas também não é tão boa, ao menos pra mim. Eu acho que mesmo a questão temporal, ela ficou bem forte nesse caso. Meu Deus do céu, que inferno. The Black Monday Murders, volume 1. Vocês já devem ter visto essas edições por aí, são encadernados da Devir com uma história escrita pelo Jonathan Hickman. E assim como os quadrinhos do Hickman em geral, eu acredito que não são quadrinhos pra todo mundo. Não é todo mundo que vai gostar tanto quanto quem gostar. Né? Sei lá como dizer isso, foda-se. Principalmente porque assim, o Hickman tem um padrão. Ele nas primeiras edições, ele te joga os conceitos na tua cara, ele mostra um monte de diagrama, um monte de coisa pra você ler e refletir e pensar na história com aqueles itens lá. Isso é sempre, não é só nas histórias autorais independentes dele, como é o caso. Em histórias dos X-Men, do Quarteto Fantástico, os Vingadores, todos têm isso em comum. A história de Black Monday Murders fala sobre grana, sobre poder, quem controla o mundo, o pessoal ali das ações e etc. Então ele vai apresentar esses conceitos das famílias que coordenam o mundo, digamos assim, com base no dinheiro, e eles têm as suas magias para fazer com que o dinheiro funcione do jeito que eles querem. Na primeira edição,
esses conceitos são apresentados, mas o Hickman não mostra muita coisa pra ti. Ele segura bastante coisa porque faz parte, acho que do charme dele, enfim, o modus operandi dele é não entregar tudo pra vocês no primeiro arco, digamos assim. Nesse primeiro volume acontece um assassinato que daí tem um investigador, o Dumas, que ele começa a perceber algumas coisas ali, ele nota que tem símbolos estranhos na cena do crime, enfim, coisas muito obscuras. E o Dumas vai procurar a ajuda de um professor que ele conhece um pouco mais de línguas, enfim, desses símbolos. O que eles significam? A arte do Cocker ela é bem obscura e marcante. Enfim, que esse primeiro volume eu acho que ele não é tão espetacular, mas ele é bacana. Ele joga bastante coisa pra vocês, não mostra tudo, mas dá pra saber que vem muita coisa boa no decorrer da história. Que é o que acontece no volume 2 do Black Monday Murders. Que é quando que a gente é apresentado aos diabitos lá da grana. Quem que é os deuses do dinheiro, por assim dizer. Então aqui já dá para ter uma noção maior de como é que funciona tudo isso, coisas que aconteceram, que foram só pinceladas. E no segundo volume, o Dumas ele consegue entender um pouco melhor, o leitor consegue entender um pouco melhor aquele esquema todo. Enfim, que esse segundo volume já é um desbunde, já é muito bom. E dá para notar que essa história vai ascendendo, ela vai ficar ainda melhor. Então uma baita pedida esse Black Monday Murders. East of West, a Batalha do Apocalipse. Essa mistura de faroeste com ficção científica e distopia pós-apocalíptica é um desbunde. É muito bom. Tem um vídeo especial sobre isso, vou deixar linkado aqui. Enfim, é uma baita história de Jonathan Hickman destruindo. Vale muito a pena conhecer. Então vai lá, assiste o vídeo sobre o East of West, que essa história é demais. Certo, pessoal? Obrigado por assistir. Foi isso nas leituras do mês. Dá teu like, te inscreve e ajuda a divulgar o gibizinho na internet, no mundo afora. Tem muita novidade vindo por aí. Fica ligado. E um abraço e tchau!